Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, neste dia, às quintas-feiras, próximo ali das 18h45, pouquinha coisa a mais, para darmos seguimento, darmos sequência à nossa live de número 18 de apoio espiritual à distância. Ao longo dessas 18 semanas, nós, sempre às quintas-feiras, temos aqui o compromisso, não é? De cedermos espaço para que o Dr. Hans possa trazer as suas reflexões nessa amizade, né, que ele tem por todos nós, nesse carinho, nessa maneira sempre muito generosa, né? Sempre muito amistosa, que ele tem de trazer para nós visão, né, do mundo espiritual, visão de como eles estão do outro lado da vida, enxergando essa batalha, né, contra a Covid-19, todas as nossas inevitáveis transformações, mudanças. Apesar de que nós somos um pouco difíceis para mudar, né? Nós não gostamos muito de sair da nossa zona de conforto, querendo que os outros mudem para nós ficarmos muito bem. Seria ótimo se fosse assim, né? Mas não é bem assim. Nós precisamos trabalhar internamente para repensar o nosso modo de agir, o nosso modo de reagir, a maneira como tratamos, né, as pessoas e a maneira como nos tratamos, como nós nos tratamos, como nós nos levamos adiante, que a gente sabe que é a gente mesmo quem se leva e que, evidentemente, isso pesa no nosso jeito de ser, no nosso modo de pensar, na nossa dificuldade. Então, vamos abrir espaço, né, para que a espiritualidade trabalhe conosco. Deixo sempre um pouco d'água, né? Vamos fazer um pensamento bom para que a gente possa atrair para a gente bons fluidos, né? Nós estamos precisando muito disso, né? Fluidos balsâmicos, fluidos animadores, fluidos assim que possam nos motivar e também nos trazer um pouco de paz, né? Nós estamos precisando muito de paz, de espírito, a fim de que a gente passe por essa fase de uma maneira mais íntegra, né? De uma forma um pouco mais positiva. Então eu vou me colocar aqui à disposição. Vocês já sabem que ele se aproxima. Eu trabalho sempre com os olhos fechados. Vamos abrir espaço então para que ele possa se aproximar, possa nos trazer o recurso que precisamos especificamente para o dia de hoje. Graças a Deus, Senhor Jesus amado, mais uma porta que se abre para nós nessa nossa 18ª semana de encontros, de reflexões, que o nosso coração se preenche de alegria, de amizade, e com isso nós nos fortalecemos para seguir adiante,
seguir a nossa estrada e a evolução que todos nós viemos de alguma maneira buscar, viemos de alguma maneira desenvolver. Temos comentado ao longo dos nossos encontros a respeito da força do pensamento. Eu não sei se vocês já se deram conta do quão importante, forte, poderoso é o nosso mundo mental. Na própria experiência de vida na Terra, nós assistimos inúmeros exemplos que nos falam a respeito do poder mental. Seja no Ocidente, seja no Oriente, mas especialmente no Oriente, nós vemos uma educação básica, inclusive das crianças, mencionando a força do pensamento e como podemos, de alguma maneira, criar, através disso, foco, desenvolvimento, concentração. Quando vemos os grandes yogis fomentando possibilidades de força orgânica de extremo valor, ficamos muitas vezes perguntando como eles conseguem isso. Tudo isso se deve a treinamento. Esses treinamentos, yogis ou yogis, como preferirem, falam do controle mental sobre o nosso corpo, sobre o nosso coração, sobre a nossa circulação, sempre criando, através de exercícios práticos, atuações do nosso psiquismo, do nosso mental, sobre o corpo. O corpo é a nossa casa, o lugar onde temporariamente vivemos. Mas o corpo precisa ser, evidentemente, aquele que nos serve e não o contrário. Essa diferença de interpretação pode mudar muito o modo como vemos o nosso corpo, gerando com isso apego, gerando com isso uma série de distorções que fatalmente nos levam à dor e ao sofrimento de maneira cruéis. Mas o nosso mental pode ser exercitado. Se esses sábios, se essas pessoas, através dos anos, podem desenvolver tais recursos, por que não nós? Por que não nós criarmos uma porta de acesso mais efetiva sobre o nosso corpo? Porque o efeito inverso acontece. Todas as vezes que o medo me domina, todas as vezes que a ilusão ela se insinua e nós vamos atrás dela, todas as vezes que nós não consideramos o nosso autopoder, a nossa autoestima, todas as vezes que nós acreditamos em situações sem questionarmos de maneira lógica, lúcida, aqueles requisitos, nós ficamos escravizados por essa postura. Daí se originam o que anda muito em moda, que são as ansiedades. A permanência no presente, mas o pensamento no futuro, gerando uma espécie de dicotomia, onde ficamos fracionados, tanto no presente quanto no futuro, e tendo ainda algumas pinceladas de cenas do nosso passado. Isso aí vai enfraquecendo o nosso poder sobre nós mesmos. Então a gente costuma dizer assim, eu não consigo,
não dá certo, eu já tentei, mas não consigo alcançar o efeito que eu gostaria. Talvez porque nós não tenhamos treinado essas possibilidades em nós. Ao mesmo tempo, o caso inverso é verdadeiro porque há situações de fora que trazem enorme grau de preocupação e desconfiança da vida, fomentam em nós várias situações de atribulação orgânica, seja no processo circulatório, seja no desenvolvimento dos nossos hormônios, enfim, na correlação entre todos os órgãos entre si, o que inevitavelmente é porta mais do que aberta para que as enfermidades apareçam, porque a nossa imunidade fica comprometida. Nunca precisamos tanto de compreender melhor o sentido da nossa imunidade como agora, uma vez que o planeta está envolvido nessa experiência de lidar com o vírus de alto nível de contágio e que produz reações orgânicas muito difíceis para algumas pessoas. Outras conseguem, vamos dizer assim, por amor divino, passarem pela experiência e saírem relativamente ilesos. Totalmente ileso, acredito eu que não sai, embora as funções voltem gradualmente a como era antes da presença virótica. De qualquer maneira, o pensamento é a base de todas as nossas consciências de força. Se eu digo que você tem força, talvez você desconfie de que eu estou dizendo é uma frase inútil ou uma frase que não faz muito sentido, uma vez que você está atravessando grandes doses de sofrimento, seja ele moral, seja ele espiritual, seja ele do que nível for, você está passando situações difíceis e acredita que não conseguirá sair. Se você sentenciou internamente essa posição, dificilmente a curto prazo você consegue se desvencilhar dela. Mas eu quero lhe afirmar que se você entender que o teu pensamento bem dirigido, bem direcionado, com um certo nível de treinamento, poderá levar você a um estágio de conformação interior melhor do que aquele em que você se encontra agora. Basta um pouco de treinamento. Nós temos sugerido a oração, temos sugerido a meditação, temos sugerido o relaxamento, temos sugerido a prática de algumas atividades de natureza espiritual para que a consciência se desenvolva. Muitos consideram isso perda de tempo, porque não entendem que quando você treina a sua mente, ela produz um efeito absolutamente direto sobre o seu corpo. A mente bem treinada é capaz até de não sentir tanta dor, embora a dor tenha um efeito psicológico de avisar ao cérebro que algo precisa ser reparado no corpo. Então, a dor tem um sinal psicológico e físico necessário como um aviso de que algo não está funcionando adequadamente no circuito orgânico. Seja como for, é importante que você reconsidere, ainda que você esteja num estágio agora mais complicado, mais difícil, eu posso lhes garantir que tudo isso é passageiro, é temporário, e que se você treinar um pouco o seu poder mental na confiança, no foco, na concentração, no direcionamento das ideias e não se identificar tanto
com o corpo, mas se identificar mais com a força do teu espírito, toda essa circunstância muda de figura. Não é só porque eu estou falando porque tenho tido a experiência de muitos anos na observação dos pacientes e observando a mim próprio. Mas você, se entender o jogo das coisas, se entender como funcionam as ideias no nosso complexo mental e emocional, você poderá tirar muito proveito disso e ficará menos exposto, menos suscetível às vibrações negativas que costumam dar início ao desarranjo emocional. Costumam dar início a um caminho emocional de consequências mais difíceis. É verdade que temos situações de vidas passadas, mas isso é muito difícil de computar agora, porque não temos exatamente a lembrança, apenas de forma intuitiva, mas isso não fica muito claro na experiência de agora. O que fica claro é você saber que você tem a mente, você tem o corpo, mas você não é o corpo. Você é mais do que o corpo. E se você direcionar a força do seu mental para a sua reorganização física, para a sua recomposição energética, para a sua condição interna de mais paz, de mais equilíbrio, de mais consciência, de mais confiança, você prevalecerá sobre os infortúnios físicos. Para que você compreenda isso, não há outro caminho, é só experimentando. Experimentando o seu poder mental, experimentando a sua luz, experimentando o seu amor, ainda que o coração possa estar em algum aspecto machucado pelas marcas do caminho. Experiências familiares, experiências profissionais malogradas, pessoas que de algum modo te prejudicaram, circunstâncias que estavam fora do seu controle, que aconteceram. Mas, se você, a partir desse nosso encontro, compreender e começar a treinar o seu mental com o exercício que nós vamos fazendo daqui a pouco a seguir, se você fizer um exercício parecido com aquele que iremos fazer aqui, ao menos 5 a 10 minutos por dia, na hora, obviamente, que for mais favorável a você, você começará a notar a mudança no seu estado de saúde, no seu ânimo, no seu sono, no seu apetite, na sua forma de evacuar, na sua forma de se relacionar. Problemas absolutamente de aspecto insolúvel começam naturalmente a se encolher e a se dissolver para a surpresa dos nossos olhos. É a bondade divina dando a você uma chancela de aprovação e positividade para que você continue a redescobrir a força da sua essência. O que nos dá o efeito contrário é a ideia de que estamos separados da força divina e que nós estamos aqui, que a bondade divina está lá, que a natureza está acolá, quando tudo é uma só integração. Mas para que você compreenda a integração, você precisa praticar, treinar, experimentar e, sobretudo, observar os resultados. Porque se tudo isso que eu estou falando não te conferir absolutamente nenhum tipo de resultado, é melhor que nós façamos outra coisa e não exatamente isso que estamos nos propondo a fazer agora. Mas como
tenho vivenciado isso há muitos anos, eu diria até há séculos. Eu compreendo, pelo menos em parte, o funcionamento das nossas redes neurais, das nossas redes cerebrais, nossos estímulos, como funcionam os nossos endereços de estímulo que alcançam o computador do cérebro e que processam em devolutiva todas as repercussões das nossas estimulações neurais, nervosas, em forma de positividade ou negatividade. Temos, evidentemente, situações de passado, mas o que importa agora é positivarmos o nosso momento. A vida pede isso, porque nesse instante em que a pandemia costuma criar situações, vamos dizer assim, de mutação virótica em vários níveis, é interessante que a nossa imunidade fique melhor resguardada por força da nossa própria postura, que nós não dependamos de ninguém, simplesmente dependamos daquilo que queremos para nós. Aliás, querer é uma das coisas mais importantes que a bondade divina nos presenteou. O querer é força de alcançar. Quando você quer uma coisa, você pode alcançá-la. E o efeito inverso também. Quando você não quer uma coisa, você também pode afastá-la de você. O teu poder mental pode criar no seu campo de magnetismo uma força de proteção. Mas quando o nosso magnetismo está enfraquecido pela descrença, pela ideia de que não adianta, por todas as desmotivações, o nosso campo magnético fica muito aberto, suscetível de absorver energias de negatividade que estão passeando pelo planeta. Porque tantas energias de negatividade como energias maravilhosas de positividade estão no ar. Mas o processo de seleção, o processo de captação é coisa nossa. É atribuição nossa. Então, eu vou fazer um pequeno exercício hoje com vocês, se vocês me permitem, para que nós possamos fortalecer esse nosso quadro magnético, emocional, espiritual, para te dar força de confiabilidade, para que você exerça um papel preponderante a seu favor e não contra você. Um papel preponderante de luz, de firmeza, de positividade, de esperança, mas de atitude, porque se nós fazemos muita coisa boa, ou pensamos em fazer e não temos atitude coerente, condizente, a tendência é dos mecanismos não funcionar por falta do nosso empenho, como se a nossa concentração energética não fosse suficientemente forte para nos dar o embasamento que necessitamos para atravessar esse período e continuemos muito bem, muito bem. A verdade é que a Terra está num processo de mutação, esse processo de mutação é global, tudo isso está despertando nas pessoas uma nova consciência, muitos acreditam que não está acontecendo nada, que tudo isso é apenas uma coisa passageira, mas eu posso lhes afiançar que a lição é grande, que o aspecto ensinar, o aspecto despertar é presente para todos nós. Porque todos nós precisamos ter consciência do nosso próprio caminho e sermos responsáveis por aquilo que criamos em torno de nós. E essa responsabilidade está associada ao modo como você articula as suas ideias e a maneira interna como você se leva. Não é questão de teoria. Teoria não define emoções, nem sensações, nem possibilidades. A prática, sim, te traz, através da vivência, o que é importante.
E como você só acredita naquilo que você experiencia, evidentemente a vivência lhe trará uma consciência mais ampla desse seu poder de se autolevar, desse seu poder de se autoimunizar conectado com a força de origem, conectado com a força divina, conectado com a força cósmica universal, que não é propriedade de A de B, mas é de todos nós. Ela não tem rótulo nem bandeira religiosa, mas ela é íntegra e disponível para todos. A disponibilidade é para todos nós que precisamos ter essa consciência da nossa força. Quando você começar a sentir que você é forte sobre uma circunstância, eu tenho certeza que você se lembrará dessa nossa conversa, que você se lembrará daquilo que estamos conversando hoje. Tá bom? Então, eu vou pedir a vocês que deixem um pouco da água para vocês tomarem. Feche muito suavemente os seus olhos. Ao fechar os seus olhos, você está se abrindo para o seu universo espiritual. O universo espiritual é o lado seu que nunca morre, que sempre será e sempre estará. Perceba que você está num corpo, o corpo te recebe, há uma enorme integração entre vocês, mas você é muito mais do que o corpo. Você é quem observa agora o próprio corpo. Você é aquele eu inteligente que está além dos aspectos materiais. Percebe o corpo porque está no nível de energia em que você se encontra. Mas você é mais. Você tem mais. Então, comece a imaginar que você pode agora ter uma permissão de atuar sobre os sistemas do seu corpo. Eu quero que a sua mente agora pense no amor que você souber sentir. O amor que vem de Deus. O amor que vem do melhor da vida. O amor que vem das coisas puras, indestrutíveis, eternas, inacabáveis. O amor que é a música das esferas. O amor que nutre galáxias e também mantém atomicamente o seu corpo funcionando. Há um campo gravitacional que envolve o seu corpo para que você permaneça na Terra. A Terra tem a sua polaridade magnética e para que você se mantenha vivo aí na Terra, o teu corpo tem um campo vibracional, também com polaridades. Essas polaridades, elas podem ter influência do seu mental. Então, nesse amor que você tem dentro de si, você pode começar a enviar uma espécie assim de desacelerar de toda pressa, desacelerar
de todo futuro, desacelerar das coisas más que podem estar te esperando logo na sequência. Não. Eu me recuso a dar a essa ideia atenção. Eu me recuso a dar a essa ideia campo, absorção. Porque dentro de mim, quem me leva é o meu amor. O meu amor vai me dando calma, vai me dando noção de presença, vai me dando harmonização. Isso vai fomentando uma espécie de condição térmica do corpo mais harmoniosa. O equilíbrio entre sódio e potássio, todas as situações respiratórias começam a se fortalecer, porque o oxigênio é vida e vida é renovação sempre. O meu amor movido a essa condição começa a destilar, a condensar agora no meu corpo uma noção maior de presença. Isto quer dizer, eu estou aqui, vivo, dentro de mim, em estado de relativa calma, procurando tomar consciência do meu direcionamento mental, para que o meu direcionamento mental, através do amor que eu consigo nutrir, possa criar um ambiente hospitaleiro, um ambiente de harmonia, um ambiente de entendimento. Se todos os meus órgãos conversam entre si, eles estão começando a perceber que eu agora estou ficando mais desperta, mais desperto para essa consciência interior. Então vou me encaixando dentro de mim. Vou sentindo a força da vida. Vou sentindo a força das possibilidades. E isso vai alterando, dissolvendo meus medos do futuro, meu medo do amanhã. Até o medo da morte começa a ser menor, porque eu entendo que somente o corpo é quem passa por essa transformação. O meu ser, esse meu eu inteligente, meu espírito, segue a viagem. Por isso eu fico em paz, porque sei que todos os meus amores queridos, pessoas maravilhosas que eu conheço e que desencarnaram, estão mais vivas do que eu num outro momento, numa outra dimensão, numa outra possibilidade, continuando, obviamente, a ser eles mesmos. Isso me dá um conforto muito grande, eu poder rever minha mãe, meu pai, meu filho, meus parentes, meus amigos. Nós, inevitavelmente, pela força do amor que nos une e nos reúne, haveremos de nos reencontrar num momento mais favorável. Mas é muito castigo para uma pessoa quando o corpo não tem mais condições de se manter coeso, manter o espírito ali é quase desumano.
É melhor que a pessoa saia do sofrimento através da desencarnação e desperte no mundo espiritual, onde ela irá reencontrar pessoas amigas. Por isso, agora o que importa é eu aqui comigo. Muitas coisas eu não sei sobre mim. Muitas coisas eu não sei que direção tomar. Muitas dúvidas perpassam o meu coração. Muitas incertezas, coisas que eu ainda não descobri, mas começa a brotar no meu coração uma esperança de que nesta conexão com a força divina superior, eu possa intuir o que fazer, o que não fazer, partir, permanecer. Tudo isso vai ficando cada vez mais claro dentro de mim. A confusão de fora, os tormentos, os apelos, as conversas, a negatividade do mundo, a malandragem do mundo, a esperteza negativa do mundo não me interessa mais. E nem eu quero me colocar como juiz dessas pessoas, porque eu tenho tanta coisa em mim que precisa ainda de um corretivo. Não vou me preocupar, porque todos nós estamos no livro da vida, acertando as nossas contas com a contabilidade universal. Passo a passo, vamos acordando para a nossa realidade e vamos crescendo como pessoa. Aqui dentro de mim começa a nascer uma relação mais amistosa. Eu começo a sentir um calor gostoso dentro de mim, porque estou interessado nas coisas que me dizem respeito e que me fazem entender tudo o que está se passando. Eu não quero mais ficar no infortúnio. Eu não quero mais permanecer na inércia. Eu não quero mais me dedicar à reclamação contumaz. Eu quero agir, tomar atitudes que possam transformar o momento em que eu me encontro num momento melhor. Então eu me ligo, eu me abro, eu me coloco à disposição das forças divinas para que elas possam me direcionar. Elas possam permitir que eu simplesmente renasça das minhas próprias confusões. E como agora eu estou pensando em mim de um modo diferente, amorosamente diferente, o meu corpo reage positivamente, meus hormônios, minha homeostase se processa de forma tranquila e serena. É uma alegria calma e operante. E eu me deixo envolver por essa fragrância de amor universal. Amor esse que eu também detenho em mim, mas eu não me ligava na percepção deste quesito mais vivo. Então, eu me cubro de amor. Deixo para trás o homem velho, a pessoa vazia de antes, e começo a andar dentro da mesma vida num outro sentido. No sentido de aproveitar melhor esse estágio
essa enorme oportunidade que a vida me concede. Sei que os momentos nem sempre são fáceis ou simples. Há uma complexidade em alguns problemas, mas Deus em mim opera milagres. Deus em mim me inspirará a atitude correta, coerente, me ensinando a ser firme no momento em que a firmeza é absolutamente necessária, me inspirando a generosidade, o apoio, a cooperação e não a competição, porque não estamos competindo com ninguém. A competição é uma armadilha do ego, em que eu me perco na ideia de ser melhor ou de ser superior. De que vale me colocar assim se dentro eu não consigo tirar proveito dessa circunstância? Quanta ilusão! Eu quero acordar da ilusão. Eu não quero mais viver assim, sem caminho, sem rumo, simplesmente reagindo àquilo que a vida me traz. Eu quero ser o meu próprio preparador de estrada, em que eu vou com discernimento, com os pés no chão, encontrar o caminho mais objetivamente justo e coerente para cada situação. Vou aceitar as pessoas que pensam diferente de mim, afinal, a vida é sempre a soma das diferenças e nunca a separação. Então, eu agora distribuo para o meu corpo paz, distribuo para o meu corpo emoção serena, distribuo para dentro de mim amor renovador, que me trará disposição, que levará embora o meu cansaço e que fará com que eu perceba que eu posso influenciar tudo o que acontece dentro do meu corpo. Acredite na sua experiência. Acredite naquilo que a vida vai te mostrando. E quando você não souber mesmo o que fazer, faça um exercício como esse que estamos fazendo. Abra o coração, peça intuição, peça direção, peça uma ideia, um livro, uma música, uma postura, qualquer coisa que te lembre ou te relembre a força que você tem. Essa força é sua. Use-a. Utilize-a para você se manter íntegro, equilibrado. E todas essas nuvens maldosas de problema vão passo a passo se dissolvendo e você cada dia mais forte, mais animada, mais animado, mais positivo, com mais vontade de viver, com mais vontade de ser, de crescer, de continuar, de prosseguir, de atuar. Sinta o recomeçar. Esse momento é um momento diferente, novo, como se fosse um renascimento ou um reencontro das forças de luz que você traz no seu espírito. Eu sei que às vezes o cansaço nos emociona, que nos sentimos enfraquecidos, desestimulados,
Mas a luz que nos ilumina agora é uma luz que está a qualquer momento à sua disposição. Se ligue nela, se banhe nela, se reconstrua nela e, sobretudo, recomece nela para um novo patamar de paz, de consciência, de felicidade. E aproveite tudo e todos que estão à sua volta, te proporcionando a alegria de viver. E para aqueles que se colocam como desafio a você, compreenda, não os leve tão a sério, apenas observe, aprenda e tire proveito da experiência. Que as forças do bem permaneçam vivas em você e se espalhem para o seu lar, para seu grupo familiar, para seu trabalho profissional, para os seus anseios, para as suas possibilidades. Fica com Deus, fique na paz, fique na luz. Graças a Deus.